Lá no fim do século XX e começo do XXI, uma energia ilimitada foi encontrada e, por funcionar como mágica, era comumente chamada de magia. Ela surgiu do nada em várias tecnologias ameaçando a humanidade. Logo, tudo e qualquer tecnologia foi proibida no mundo e viver foi ficando cada vez mais difícil. A magia passou a ser estudada e usada no dia a dia. Ela dá poderes aleatórios para as pessoas e, consequentemente, vários países começaram a batalhar entre si por recursos. Rapidamente, a magia foi usada por um dos países, que fica implícito que é os Estados Unidos, para criar os Gears, que eram humanos, animais ou qualquer coisa que pudesse ser infundida completamente com a magia, gerando vários poderes e consequências aleatórias, porém muito poderosas. Eles seriam usados nesses conflitos entre os países, mas o experimento foi paralisado quando o primeiro humano infundido em magia fugiu do laboratório. Após isso, o cientista-chefe e sua equipe sumiram, reaparecendo apenas em 2073 com a solução para controlar os Gears. Justice, a Gear perfeita, com o poder de comandar quase todos os outros da espécie. Porém, ela não era tão perfeita assim. Havia alguma coisa errada no projeto. Alguns Gears podiam ter consciência própria e Justice era um desses. E misteriosamente, ela se voltou contra a humanidade. Usando seu poder, ela atacou o que supostamente era os Estados Unidos e em seguida destruiu o Japão. O resto do mundo, então, teve que se juntar para derrotar Justice, nascendo assim a Ordem Sagrada dos Cavaleiros Santos. Após 100 anos de batalhas chamadas as Cruzadas, em 2075, a Ordem, sob o comando de Kai Kiske, prendeu Justice em uma prisão dimensional, desligando assim a grande maioria dos guias e dando fim ao conflito de 100 anos. É aqui que começam os eventos de Guilty Gear 1. Em 2180, um Gear surgiu do nada, chamado Testament. Sim, é um homem, prometendo reviver Justice para acabar com a raça humana. Então, as Nações Unidas organizaram um torneio mundial para encontrar os lutadores mais fortes para enfrentar Testament e evitar uma nova cruzada. Este é o torneio da Segunda Ordem, que é onde o jogo se desenrola. Sol Badguy, um ex-cavaleiro da Ordem conhecido por caçar e destruir Gears, foi campeão, mas ao invés de receber um prêmio, ele descobriu que, na verdade, aquilo tudo era uma mentira, que foi organizado por Testament, que precisava de um sacrifício para trazer Justice de volta. Sol mostrou porque é o bad guy e acabou com Testament, mas ele se usou como sacrifício para reviver a vilã, unicamente para Sol acabar com ela em seguida, mostrando que realmente é bad guy. No fim, é revelado que Sol conseguiu acabar com todo mundo, inclusive com Justice, porque ele também é um Gear. Sim, Sol é um Gear, o primeiro de todos, aquele que fugiu do laboratório no começo de tudo. Poucos meses após os eventos do jogo anterior, os ânimos ainda estavam à flor da pele. Uma Gear chamada Dizzy foi vista vagando por aí, e isso gerou um medo mundial, pois pensava-se que os Gears haviam praticamente acabado. Com medo da população mundial em retornar aos conflitos, e com alguns países temendo ser alguma nova arma, vários caçadores de recompensa foram mandados para destruir a Gear desconhecida, e nenhum teve sucesso, até que foi oferecido $500 mil mundiais para quem conseguisse acabar com Dizzy. Muitos tentaram, mas apenas só o Bad Guy consegue. Porém, ele poupa a vida dela após perceber que aquilo tudo era uma loucura. Ninguém conhecia aquela guia e ela não tinha feito mal a ninguém e nem queria fazer. Ela era a filha rejeitada por Justice e tinha apenas 3 anos de idade. Por ser uma guia, Dizzy cresceu muito rápido e por isso acabou vagando por aí. Ao final do jogo, ela foi entregue aos cuidados de May, Johnny e os piratas. A partir daqui, várias histórias diferentes se desenrolam relacionadas a vários personagens, com vários caminhos diferentes dependendo de como você joga o modo história. E muitas dessas aventuras não são canônicas. Além disso, algumas das 6 versões que Guilty Gear XX teve mudam várias coisas na lore. Então deixa uma inscrição. Se você não gostar, é só você tirar a inscrição depois. Mesma coisa vale pro like. Deixa aí. No final, não achou legal? Tira. Beleza? Mas só um aviso. A partir daqui eu vou seguir apenas na história principal.
Só às vezes que eu vou colocar alguma coisinha ali adiantada ou tão fora da ordem para facilitar o teu entendimento na narrativa. Combinado? Um grupo de pessoas que estavam junto à linha de comando das cruzadas, a Post-War Administration Boreal, tinha na verdade a intenção de tomar o poder mundial para si. Então, ela começou a investigar os lutadores mais fortes e decidiu clonar Justice e depois Kai Kiske para formar um exército robô, os Robokai. Com isso, as dúvidas de Kai sobre se ele teria lutado pelo lado correto durante todos esses anos explodiram em sua cabeça, pois os Gears maus atacavam os humanos pois foram criados por humanos para fazer isso. E os Gears bons eram perseguidos por humanos da mesma forma, mesmo não fazendo nada de errado. Enquanto os humanos é quem estavam fazendo mal ao mundo. Por fim, ele e Dizzy se conhecem e começam a refletir sobre o mundo e tudo aquilo que estava acontecendo, até que se apaixonam e têm um filho. Sim, Kiske. Ele também cresce rapidamente como a mãe, mas tem ódio do pai por Kai ter vergonha de ter que esconder a família, já que os Gears ainda são odiados e ilegais. 2 semanas após os eventos do jogo anterior, Sol está perseguindo I Know, uma manifestação dos dados do mundo de onde vem a magia, que estava presa em um corpo de uma humana. Ela passa o jogo todo manipulando os personagens e colocando eles um contra o outro. I Know é tão poderosa que leva Sol para alguma outra linha do tempo no passado para enfrentar a si mesmo, quando ainda era da Ordem. Então é descoberto que I Know trabalha para Deathman, também conhecido como aquele homem, o cientista que criou os Gears e transformou o Sol em um contra a vontade dele. Batman está extremamente poderoso e diz que no futuro algo muito maior que as cruzadas irá acontecer, e alguns ali são peças importantes no final dessa história. Em 2185, Dizzy e Sim encontram com o Sol e revelam que Kai foi chantageado para servir como uma espécie de rei fantoche para um país chamado Illyria, que é a fusão da União Europeia com a Rússia, para que sua família de Gears não fosse exposta ao mundo pelos verdadeiros controladores daquele país. Sol então acaba aceitando esconder e proteger Sim e por fim acaba por treiná-lo. Porém, um exército chamado Visuel, liderados por uma mulher que se nomeia como Valentine, revela que quer entrar no The Backyard, a dimensão de onde a magia vem, porque ela quer entrar num cubo que tem lá dentro. Eles estão raptando Gears em busca do que contém a chave para abrir o local. Quando eles encontram Dizzy e tentam usá-la para isso, Kai usa sua espada sagrada e consegue parar o tempo em volta dela, evitando que ela desapareça, porém deixando ela presa. Por isso, ele convoca Sol e Sim para ajudar, mas esse foi o outro erro, pois a chave era o DNA de Justice, e assim como Dizzy, Sim, neto dela, também tem essa chave. Eles então sequestram e levam para o The Backyard. Os mocinhos então encontram com um vilão, Deathman, que os ajuda a entrar no lugar de forma segura e revela que aquilo tudo tinha relação com o apocalipse impiedoso que virá no futuro. Após derrotar Valentine, Sol deixa Sim novamente com Kai, que agora foca em tentar trazer sua esposa de volta e ser um pai melhor. Em outubro de 2187, o mundo é surpreendido por Hammerlettle Valentine, irmã da Valentine do jogo anterior, que declara guerra contra o mundo. Sol e vários guerreiros se juntam a Elfet, outra irmã Valentine que discorda das atitudes de Hammerlettle e ajuda a prendê-la, mas aquilo tudo era uma distração para o conclave. Eles são 4 pessoas que queriam o retorno de Justice e manipularam as Nações Unidas e a Post-War Administration Boreal, além de agir nas sombras em outras histórias de personagens. O Conclave fez tudo isso para tentar um novo sacrifício para ligar uma alma a Justice e assim revivê-la, pois queriam usá-la para moldar o mundo à imagem dela. Hammerlettle foi colocada ali apenas como uma ferramenta descartável. Porém, quando começa a conhecer os seres vivos, seus sentimentos começam a despertar. E ela decide então não servir mais como uma ferramenta para sua mãe,
que será revelada em breve. Então, ela decide lutar ao lado dos mocinhos, chegando a impedir a sua irmã Elphette de se autodestruir após se revelar uma agente infiltrada. No fim, o conclave é derrotado. Mas o que são os Valentines? Quem é a mãe? O que está acontecendo? Tudo isso é revelado no grande final da saga Em 1999, antes de toda a história, um humano encontrou o caminho para o The Backyard. E lá, ele encontrou a magia. Após estudá-la, ele tentou criar um algoritmo usando ela para levar felicidade a toda a humanidade. A chamada vontade universal. Porém, aquele homem cometeu um erro crasso. Ao não explicar para o algoritmo o que é o ser humano, a vontade universal entendeu que a população que estava na Terra naquele momento não era o alvo da felicidade programada. E que, na verdade, estava atrapalhando a chegada do verdadeiro povo que deveria ser feliz. Por isso, os humanos deveriam ser exterminados. Mas como o algoritmo faria isso estando preso no The Backyard? É aqui que tudo se explica. A vontade universal, também conhecida como o Apocalipse Impiedoso, é o grande vilão de Guilty Gear. Ela aproveitou o seu poder e seus códigos e conseguiu aparecer em dispositivos eletrônicos em diversos pontos do planeta, ameaçando a humanidade e ao mesmo tempo dando propositalmente a magia para os humanos. A partir de então, ela apenas facilitou as coisas acontecerem e ficou por trás manipulando indiretamente tudo, desde a criação dos guias até a revolta de Justice e todas as histórias dos jogos anteriores. Até que ela finalmente conseguiu se materializar usando o corpo de uma humana e passou a controlar tudo pessoalmente. E os outros? As Valentines são servas criadas pelo algoritmo para ajudar no plano. Tatman é discípulo do primeiro homem a entrar no Backyard. Foi ele quem deu as ferramentas para controlar a magia. Desde então, Tatman vem trabalhando nas sombras para tentar evitar a extinção humana. Por isso, juntou vários guerreiros como Raven e I Know e continuou preparando outros, como os amigos de Sol e Kai, para o dia do apocalipse impiedoso. Com isso, a vontade universal ficou com o corpo de Justice e Elphette, com a intenção de fundir ambas para trazer Justice muito mais forte e poderosa. Mas Jack O, outra Valentine, essa criada por Tatman, entra no lugar e frustra os planos. Máximo então invoca Gears e ataca Illyria. Com isso, Kai, Sol e Sin se juntam contra a vilã na grande batalha final e com a ajuda de todos, resulta no fim da vontade universal. E assim, a paz pôde voltar ao mundo. Ou será que não? Guilty Gear está em um novo momento, tudo mudou, as principais tramas parecem estar resolvidas, mas Robokai ainda está vivo. Além disso, Kai tem Dragonstall, um poder que Sol sempre exibiu e que parece que não tem mais. E vários outros jogadores também chegaram. Guilty Gear Strive é um ponto de virada na série, não só no gameplay, mas na história também. E eu quero saber de você se isso é algo bom ou ruim. E assim você pode entender um pouco do mundo de Guilty Gear. Claro que nada é mais completo do que jogar cada jogo com todos os lutadores. Se você acha que teve coisas que mereciam ser citadas, ou que você entendeu de uma forma diferente, ou que você quer saber se é canônico ou não, deixa um comentário aí, qualquer coisa eu fixo, ou a gente comenta, discute e responde e tenta achar o melhor conteúdo para essa história. Existem várias outras histórias para cada personagem que explicam, por exemplo, o porquê que Faust usa um saco de papel na cabeça, ou a história e o nome verdadeiro de Sol Bad Guy, ou até mesmo o motivo de Baiken ser assim. Então, se você quiser, eu posso contar a história completa do seu personagem favorito. É só deixar aí nos comentários qual é ele, e se muita gente se interessar, eu começo a contar a história completa de cada um, começando pelo seu favorito. Me diz aí, qual que é? Guilty Gear é apaixonante, não só pela beleza do jogo, mas pela beleza do gameplay e agora também pela beleza da história. Foi bem complicado fazer esse vídeo, foram uns 4 dias só editando. Então, cara, se você puder,
Deixa um gostei aí se você gostou mesmo. Pode deixar um gostei, por favor. Se você quiser também, se inscreve para mais conteúdos como esse. E cara, muito, muito obrigado mesmo por você estar aqui, que é realmente muito importante para mim. E se você estiver interessado, na próxima vez que nos vemos, eu posso te contar mais segredos dos games. Buenas! Smell of the